telefone no silencioso. Ok. Sim. Legal. Bora lá, professor. Controladores de tráfego aéreo no tribunal. Embora eu esteja falando aqui tribunal, a gente vai falar de vários aspectos da responsabilidade jurídica do aeronauta. Tá? Não só no tribunal, que quando se fala de tribunal dá a impressão que é fórum, que é juiz, promotor, também. Mas nós vamos falar aqui sobre várias áreas, o inquérito policial e assim por diante. E tecer alguns detalhes que, na minha opinião, os controladores de tráfego aéreo não têm um amparo jurídico para se desenrolar caso ele fique enrolado. Daqui a pouco nós vamos conversar com o nosso convidado, que é da área, tá? E a gente vai dissecar. Então, não somente, mas principalmente os controladores de tráfego aéreo. O assunto hoje aqui é demasiadamente importante para vocês. Nós vamos contar alguns casos em que controladores de tráfego aéreo ficaram comprometidos juridicamente, principalmente na esfera penal, e tiveram problemas. Embora, vamos enfatizar, os controladores de tráfego aéreo, isso também serve para pilotos. Essa capa aqui, na verdade, isso aqui foi a capa de uma revista. Eu escrevi um artigo há mais ou menos 10 anos e o tema era pilotos na cadeia. Rapaz, convidado não foi fácil. Eu recebi muitas críticas, mas na realidade as pessoas se deixaram levar pelo título sem ler o artigo. Na realidade, nós queremos, né? Queríamos na época e queremos até hoje trazer uma consciência jurídica, que eu acho que está faltando uma consciência jurídica para os profissionais da atividade aérea. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim, sim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Hoje aqui, Cláudio Vieira Lopes. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação pessoal e profissional, mas a princípio controlador de tráfego aéreo. Nós trabalhamos junto na torre de controle de Congonhas, mais ou menos 10 anos ali, e hoje ele é advogado e advoga nesta área. Dá um tchau, um abraço, tudo de bom ali para o pessoal. Vieira Lopes, como você quer ser chamado? Eu conheço como Lopão, Lopes. Pode chamar de Lopes. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no podcast e vamos falar alguma coisa sobre o inquérito policial na área da aviação, do tráfego aéreo. Ele falou inquérito porque nós estamos gravando esse podcast agora em março, né, de 2024. E recentemente, menos de um mês, se ele quiser falar o caos, ele fica à vontade, mas nós trabalhamos no inquérito policial militar em que controladores de tráfego aéreo foram envolvidos e nós entendemos que os controladores não estavam se saindo bem. Nós vamos conversar sobre isso aqui. Então, nós fomos chamados, eu como perito e ele como advogado. Eu sou bacharel, mas não fiz a OAB, tenho medo de fazer a AB, tenho com medo de fazer a OAB. E eu também tenho dúvida, advogado vai para o céu? Eu tenho essa dúvida. Diz que vai, né? Diz que É, Jesus é o nosso advogado, né? sim. Mas brincadeiras à parte, tá? Então nós vamos conversar, enfatizar aqui o inquérito que ele participou como advogado e eu ali nos bastidores, nós trabalhamos nesse assunto. Concepção de CSI da aviação, ou seja, uma concepção de investigação de acidente aeronáutico, não só acidente, né? Porque essa situação que nós estudamos não era acidente, mas houve ali uma investigação jurídica sobre o caso. Tá bom? E dentro do escopo da perícia aeronáutica. Em 2011 você fez o curso comigo, não foi? Na UFABC, Sim. tá? Embora eu não tenha dado o nome, tá? Hoje eu tenho parceria ainda com a Universidade Federal da ABC. Se eu voltar, pretendo voltar, nós vamos dar esse nome. Embora nós tivemos lá uma especialização de direito aeronáutico, o foco ali era aspecto jurídico, ok? Sim. Confere. Então vamos lá. Lembrando que se você está assistindo, você já está no canal do YouTube, né? Lembrando que, se você quiser, nós temos aí frequentemente colocado vídeos sobre vários assuntos da aviação. E se você se inscrever e ativar o sininho, assim que nós colocarmos um vídeo qualquer,
você vai receber. Inclusive ontem, hoje é dia 19. 19. Ontem eu coloquei um vídeo muito interessante falando a diferença entre comum e normal. Não para aviação também. Então as pessoas falam muito, nós sempre fazemos assim, comumente fazemos assim, mas a norma muitas vezes está contrariando a regra. Então normal é o que vem da norma, normal é o que vem da regra. E o doutor aqui depois a gente vai conversar que em caso de acidente você não responde pelo que você fez, mas é pelo que está escrito, não é isso? Isso. Sempre fazia assim, Calazans, a autorização era dessa maneira, mas o que está escrito? Você acha que há, às vezes, no tráfego aéreo, incompatibilidade entre o que é feito e o que é escrito, o que está escrito? Sim, existe incompatibilidade, sim, né? A regra, muitas vezes, pela prática comum do dia a dia, acaba sendo descumprida. Mas se eu até brinco, né? Uma vez um rapaz me apresentou, um profissional me apresentou um procedimento que contrariava a regra. Eu falei para ele, você é religioso? Ele falou, por quê? Então reza, porque se houver um acidente, o que vale, companheiro? O que vale? Vale a regra. Vale o que está escrito. Sim. Então, muito cuidado. No tráfego aéreo é muito comum, né? Tanto pilotos, né, Sim. quanto controladores e outros profissionais, às vezes não seguirem a regra. Não é comum isso? É muito comum. Mas Sim. não é normal. Não é normal. Isso aqui é normal. Não é normal. Então a gente precisa É. entender essa concepção. Normal é o que vem da norma. Normal é o que vem da regra. Normal é o que vem da lei. Se você, inclusive cortando aqui, um acidente, eu vou até falar, o 907 Legacy, 2006, faz tempo isso, né? Sim. Ali tem muitas condutas, mas em uma das condutas, o controlador, contrariando uma regra, em juízo, ele falou isso, que aqui a gente sempre fazia assim. Complicou, não Sim. complicou? Complicou. Ao invés de ele trazer uma defesa para si, ele está assumindo que ele contrariava a regra. É ingenuidade? O que é isso? Inocência? O que é isso aí? É ignorância? Burrice? Opa, burrice não dá para Não. falar, né? Eu acredito que é ignorância, né? Porque é falta de um conhecimento, de um treinamento mais apurado, né? É essa concepção jurídica que nós queremos trazer, ok? Conheço o site Professor Calazans. No site Professor Calazans, nós temos várias áreas. Um deles é o curso online de perito aeronáutico, né? Você, profissional, pode ser perito aeronáutico. E aqui é o nosso bate-papo. O doutor Lopes, ele tem trabalhado com a gente. Nós temos entendido, né, que o controlador de tráfego aéreo nem sempre está respaldado juridicamente. Nós criamos assistência em que, por intermédio de uma assinatura, ele tem vários cursos. Hoje, por exemplo, tem curso de princípios e fundamentos do direito aeronáutico. Se ele quiser ser um perito, a assinatura concede para ele o curso de perito aeronáutico. Nós temos curso de testical, isso já está pronto. Temos curso de fraseologia de tráfego aéreo, dentre vários cursos. E se ele for envolvido em incidente ou acidente ou qualquer ocorrência na esfera penal, em qualquer lugar do país, no Brasil, nós colocamos sem custo adicional, nós colocamos uma equipe para defendê-lo. Não é isso? É isso mesmo. E aqui nós temos, na verdade, uma equipe, né, de Sim. peritos, e o Lopes, ele é um dos advogados, está à frente. Lembrando que o Lopes, repito, ele teve quanto tempo de controle? 30 anos. Foram 25 anos. 25 anos de controle de tráfego aéreo. Tá? E encerrou a carreira no aeroporto de Congonhas. E nós lá vivenciamos um acidente horrível, né? Eu não estava na hora do acidente, mas logo após, que foi o 3054, lembra? Lembro. Então nós tivemos esse dissabor de presenciar. Eu costumo falar que antigamente eu estudava acidente. Hoje eu vivo o acidente, né? Nós estudávamos Tenerife, 1977, e Lago Constance, lembra? Sim. Aí, de repente, em questão de um ano, nós experimentamos no Brasil 2 acidentes, que foi o Legacy, né? E o voo 907, e depois, 17 de julho de 2007, nós tivemos ali em Congonhas o TAN 3054, que veio pousar, não pousou. Até hoje a gente não entende se ele queria pousar ou não queria pousar. Sim. E ali foi frustrante, né? Sim. Você estava na hora do acidente, não? Não Mas era a tua equipe, não era do solto, né?
Era do Souto. Era É. do Souto. Você não estava lá, Não não. estava. Eu não estava lá, mas cheguei logo após e cheguei ainda, tive a infelicidade de ver a aeronave em chamas, tá? E com 170 e poucos passageiros a bordo, tá? E ali nós ficamos numa situação muito, muito apreensiva e houve ali não houve responsabilidade dos controladores, embora os controladores, dois ali, né? Não sei se você se lembra deles, né? Eles estiveram na CPI, né? Teve o Sim. CPI Hum. e eles foram lá responder pela CPI e conversando, inclusive um deles é um grande amigo nosso, né? Sim. E eles, né, ficaram preocupados sobre o que deviam falar. E a pergunta é, esse foi o nosso trabalho que nós vamos conversar daqui a pouco, mas no inquérito, esses colegas profissionais do tráfego aéreo que foram ouvidos, eles foram ouvidos como que? Testemunha, indiciado, eles não estavam ainda, né? Ainda não. Por enquanto, foram ouvidos como testemunhas. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: uma situação de tráfego aéreo bem complexa, que ocorreu em um determinado aeroporto aqui no Brasil, nem foi esse ano não, né? Não, o ano passado. Mas teve consequência esse ano no inquérito. Sim, Então, a autoridade policial, no caso o delegado federal, ele abriu um inquérito para apurar uma determinada situação. E ali convocou uns 10 controladores ao total, sim, mais ou menos, uns mais ou 10, menos, isso. tá? E a pergunta que eu faço é o seguinte: inclusive, um dos controladores, eu participei desse trabalho. A pergunta é: um dos controladores foi chamado 3 vezes, né? Um Isso, deles. sim. A pergunta é: dependendo do que ele respondesse, eles poderiam passar de testemunha para indiciado, o doutor? Sim, Poderia. sim, poderia. Ele foi como testemunha e por ele ser a ponta final que passou a informação, no caso, para a administração do aeroporto, conforme ele foi falando, ficou num primeiro depoimento, ficou entendido que ele era o responsável por ter Pelo acionado desfecho. pelo desfecho, né? Embora interessante, a situação não começou com ele. Não começou com ele. Veio, a aeronave estava em rota, Isso, em um outro espaço aéreo controlado, isso. passou pelo APP, e aí pousou no aeroporto e o controlador sobrou para ele, vamos dizer assim. Sobrou. Isso, sobrou para o operador da torre de controle, porque é o elo final de todo o tráfego aéreo, né? De toda uma sequência de controles. E ele que é o órgão oficial para informar a administração do aeroporto do ocorrido. Então, se ele não souber explicar, a autoridade policial vai entender que ele foi o responsável por todo esse acionamento, por todo o ocorrido que vem acontecendo desde do avião em rota. E esse trabalho que você fez, eu falo você que advogou, eu não advoguei, fiquei ali como perito nos bastidores. Você acha que era mais de um, né? Nós demos assistência mais de um. Eles estavam preparados para responder o inquérito? Você acha que o nosso trabalho, o seu principalmente, deu assim um respaldo jurídico para que ele ficasse pelo menos mais tranquilo? Inclusive um deles, né, estava psicologicamente muito abatido, não é isso? Sim, Inclusive com dispensa médica em favor desse assunto, né? isso. Então, olha só que coisa interessante. Então, ele estava muito preocupado, ele teve um desfecho aí, uma consequência aí psicológica. Em conta disso, do inquérito, ele ficou abalado e a psiquiatria ou a psicologia separou ele e eu conversando com ele, ele ficou muito, muito triste. Você acha que o nosso trabalho, o seu, deu ali para ele Sim, o nosso trabalho de orientação, né, de como se deve falar, o como se que, deve, o que falar e como explicar, né, para a autoridade policial, como ocorreu e como funciona o sistema de tráfego aéreo, né? As hierarquias entre os órgãos operacionais, e aí ele teve que explicar detalhes para a autoridade poder entender o caso, como aconteceu o acionamento e a ordem hierárquica do sistema. do sistema e a ordem cronológica dos eventos também, né? Sim, também. Então, se você quiser saber mais sobre essa assistência que nós prestamos, no Instituto Professor Calazans, tá? Nós temos ali várias abas, uma delas é curso, e abrindo em curso você vai encontrar assistência jurídica.
conforme nós falamos. Então, na assistência jurídica, eu falo SPV, o Lopes, porque eu entendo que não é só o controlador, é os profissionais do sistema de proteção ao voo. Né? Então, pode ser que esteja aí eu me lembro uma vez com um AIS, que é aquela pessoa responsável, olha que coisa interessante, responsável por dar informações, veio um piloto, olha que coisa interessante, veio um piloto estrangeiro falando inglês, e esse piloto queria explicação sobre o espaço aéreo condicionado. E em inglês, hein? Aí, final das contas, o piloto ingressou numa área onde estava tendo treinamento de tiro real pela Força Aérea Brasileira. Então, ele não foi abatido, mas ele chegou a entrar. Depois a palavra vai para cá, ele diz que não houve uma explicação clara e adequada qual o espaço que ele deveria evitar e o que é que estava havendo ali. Tá? Então, eu estou dando um exemplo aqui de um profissional que não é controlador de tráfego aéreo, mas se a aeronave tivesse sido abatida, hein? Sim. Entendeu? Então, não é só o profissional, o controlador de tráfego aéreo. O sistema é complexo, tem vários profissionais, tá? Mas vamos lá, ô Lopes, voltando ao nosso assunto aqui. Eu vou fazer uma afirmação, você pode concordar ou discordar. Eu vou fazer em 2006, dia de setembro, né, dia 30 de setembro, que houve o acidente, 29 para 30 de setembro, houve o acidente do Legacy. Na semana seguinte, eu participei de uma reunião como supervisor de tráfego aéreo e uma autoridade aeronáutica nos falou que para nós ficarmos tranquilos, porque os profissionais jurídicos da Força Aérea Brasileira, uma vez que os controladores envolvidos eram militares, dariam para eles todo o respaldo que era necessário. Eu discordei na hora, falei, eu levantei a mão, senhor, me desculpa. No sistema, começa que nós não temos militares advogados. Né? Os militares não são advogados, ainda que sejam juristas, não são advogados. E outra, dentro do sistema. E outra, eu não conheço, nos meus 30, hoje 40 anos, né, de aviação, de trabalho na aeronáutica, eu não conheço jurista que tenha conhecimento suficiente. Vamos dar aqui como exemplo o Legacy e o Gol. Ali nós tivemos problemas de fraseologia, regras de tráfego aéreo envolvendo a autorização do plano de voo, plano em vigor, plano, né, modificado, que houve tudo isso, visualização radar. Nós tivemos esse problema de visualização radar, detecção radar, radar primário, radar secundário. Um advogado do sistema, na verdade, no sistema não tem advogado, né? Militar, advogado não tem. Mas eu falei para ele, eu não conheço ninguém da Força, até mesmo aqui eu vou fazer uma ressalva, com todo o respeito aos juristas que nós temos, até os militares. Na época, hoje nós temos, não sei se você sabe, hoje nós temos jurista de carreira, tá? Eu não sabia. Hoje eu fiquei sabendo que tem agora, não tem temporário e tem pessoas de carreira. Mas tanto de carreira, principalmente os temporários, que ficam em média 8 anos, na época não tinha de carreira, e eu falei assim, 8 anos é muito pouco para que uma pessoa conheça o sistema de forma tão profunda que possa promover uma defesa para os controladores de tráfego aéreo. E eu, repito, na reunião eu levantei a mão, não acreditava, e hoje, isso foi 2006, hoje nós estamos em 2024, eu não acredito ainda que nós tenhamos isso. Você concorda comigo? Discorda? Concordo. Os juristas do nosso sistema, né, são concursados e para serem militares, né, não podem ter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Às vezes o concurso até exige, mas uma vez sendo admitido, tem que entregar a carteirinha. Fica suspenso, isso. E o trabalho administrativo é tão grande que eles não se especializam na área do tráfego aéreo, né, mas na área burocrática do operacional da administração do sistema. A impressão que dá, eu sou jurista da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira tem muitos assuntos das mais variadas áreas.
Então, o fato da pessoa estar, até estava conversando esse dia de uma pessoa que nós conhecemos, que foi jurista na VAB, e às vezes paga de conhecer tráfego aéreo. Essa pessoa trabalhou na área administrativa. Sim. Olha, essa pessoa, eu dei o nome, claro que eu não vou dar o nome aqui, mas ela não conhece direito aeronáutico voltado ao tráfego aéreo, que é muito, muito complexo. Sim. Paralelamente, né, nós trabalhamos num outro caso de pilotos. Você se lembra? Também não vou citar o caso aqui, mas foi muito interessante. Nós trabalhamos junto, em que o piloto foi indiciado naquele caso. Ele foi indiciado. Sim. Não vou contar nem o fato aqui para não expor, porque aqui nós não temos finalidade de expor pessoas e nomes. Nós vamos expor aqui fatos para trabalhar no fato. E num determinado ocorrência que o piloto foi indiciado não, ele foi indiciado, depois foi acusado. E quando eu entrei no processo, já estava avançado, ele estava quase sendo condenado. Mas a pessoa, essa pessoa advogada que fez ali os primeiros trabalhos, auxiliando, se diz até hoje especialista em segurança de voo, especialista em aviação, e não é coisa nenhuma. Tá? Então eu dou aqui um exemplo muito grande que ele foi profundamente prejudicado. Se o inquérito tivesse tido um perito ou um advogado que conhecesse, você que viu esse caso, não houve ali um serviço mal prestado diante da carência do conhecimento do tráfego aéreo? Sim. Houve bastante, né? Devido a todas as provas juntadas. As provas, hein? As provas, que você tendo um advogado especialista na área, Ou um perito, né, auxiliando. Por que eu não pedi um perito essa pessoa? Sim. Eu estou falando ela, porque eu quero me referir à pessoa, para não identificar nem ele, nem ela. Então, deveria ter feito um pedido ao juiz solicitando um perito aeronáutico, para tentar anular as provas ou tentar provar a veracidade das provas. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: eu até não acho errado essa pessoa que não conhece, que diz que conhece, mas você não conhece. Você sabe quem é que eu estou falando, né? É para você mesmo, você sabe quem é. Você não sabe aviação, mas ainda não acho ruim essa pessoa ter pego o caso. A pergunta é, por que que ela não contratou para ela mesma um perito? Entendeu? Não seria o ideal. Mas uma vez que ela pegou o causo, por que que ela não fez isso? Prepotência? Pode ser desconhecimento, prepotência, achou que sabia, entendia do assunto. Gente, entendido o assunto, eu fiz um parecer nesse. Eu acabei sendo assistente técnico e o meu ex-aluno foi o perito do juiz. Né? Foi até legal. O professor contra o aluno lá na audiência foi muito legal. Mas esse caso envolvia também visualização radar. Eu fiz um livro que deu quase 100 páginas, o meu parecer deu quase 100 páginas. Envolvia também alcance do radar, diferença de radar primário para radar secundário, a aeronave em questão, né, as provas, né, a aeronave estava, que a gente chama de sombra radar, né, então não estava na linha divisada, ou seja, é muita informação, é muita coisa técnica. Sim. Aí a dica que nós damos para os controladores e pilotos, ao contratar um advogado, às vezes a pessoa quer contratar, como eu já vi casos de acidentes aeronáuticos. Não, eu quero contratar o escritório tal, o advogado tal, porque é da minha confiança pessoal. Não vejo o problema. Mas só isso por si só não resolve nada. Então, nós aconselhamos que ele procure um advogado de confiança, mas que esse advogado ou conheça, ou que nomeie até extrajudicial, um consultor, um assessor, um perito. Porque esse caso que você acompanhou, o piloto nem seria indiciado. Verdade. Se fizesse Concorda ou discorda? Concordo. As provas ali que estavam balizando
a acusação, e quase sendo condenada, elas não eram provas falsas, né, eram Não. provas verdadeiras, inclusive até emitida pelo próprio Ministério da Aeronáutica, né? Sim. Mas não era as provas, a visualização, e sim a interpretação das provas. Sim. A aeronave estava em determinado local, em determinada hora. Pela prova produzida, nem sei se aquilo poderia ser uma prova, né? É. Foi a única prova que o comando da aeronáutica conseguiu, né? É. Aí a parte contrária, no caso o piloto, que teria que Combater aquilo. combater aquilo. Combater. Isso. E o profissional que pegou, que era essa pessoa que era advogada, não tinha condições nenhuma, e como não tinha conhecimento, deixou fluir, só que fluiu de tal maneira que esse piloto, nós absolvemos ele, tá? Ele foi absolvido por esse caso, né? O promotor que pediu, que acusou, acabou pedindo o arquivamento do processo, tá? Mas houve ali um trabalho que requer, sim, o conhecimento de profissionais da área. Sim. Voltando a esse caso aí que nós trabalhamos aí esse ano, você tem alguma coisa para falar de especial que você queira comentar, que você viu, É, que assim, você acha que é, chama atenção, que você possa aí alertar os isso. controladores? Foi aberto um inquérito policial, né, para apurar responsabilidades. Aí é o artigo 261 do Código Penal, parágrafo 3º, na forma culposa, onde se apura as responsabilidades por acionamento de um serviço que causou um transtorno, né, o Brasil todo. Para você ter ideia, o Congonhas ficou fechado um bom tempo, né? É, em média 40 minutos. 40 É. minutos. 40, nós trabalhamos, foi um domingo isso? Da dia da semana, você lembra? Se eu não me engano, foi um Não domingo. lembro, não lembro. Bom, não interessa o dia, mas É. se eu não me engano, foi domingo. Mas 40 minutos em São Paulo. Olha só que coisa interessante. Presta atenção aqui, o controlador. São Paulo Hub. Então, um exemplo, aquele avião que está vindo de uma determinada empresa com 180 pessoas, se o aeroporto ficar fechado, ele vai para uma alternativa. Então, são 180 pessoas que vinham para Congonhas, que foi para outro lugar. A empresa aérea vai ter que dar um jeito nessas 180 pessoas. Ou trazendo de volta para Congonhas, ou alojando, pagando alimentação e tudo. Agora, esse avião que viria para São Paulo, sairia com 180 pessoas para Porto Alegre, por exemplo. Sim. E essas pessoas que estavam lá, ficam como? Eu estou contando de um caso. Agora são vários, 40 minutos, muitos voos foram cancelados, tá? Foram desviados e assim por diante. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, o transtorno, nós que trabalhamos aí, é incrível e atrapalha a malha nacional. E aí, presta atenção, alguém teve um prejuízo que não foi pouco. Então, essas 180 pessoas vão ficar no hotel. Quem vai pagar o hotel? A empresa aérea, responsabilidade objetiva. Tá? Se houve um desvio para outra, aí vai trazer, por exemplo, em Congonhas eu já vi avião, alternando para BH. Eu já vi. Vai para onde, comandante? Eu vou para Belo Horizonte, um aeroporto lá. Já vi gente ir para Campinas. Vai, BH, o que você vai fazer com essas 180 pessoas? Vai ficar lá um dia? Vai. Hotel e alimentação. Estou contando de um voo, 180 pessoas. E depois, quem que vai trazer de volta? Que avião? Então, vocês têm ideia do prejuízo? Aí a pergunta é, quem deu causa a esse prejuízo? Porque é uma conta que alguém vai ter que pagar. E a empresa aérea, dentro de todo critério lógico, honesto, racional, jurídico, justiça, tá certo eu não recorrer. Eu não sei se foi isso, né, o estopim de tudo isso. Mas eu estou só mostrando para vocês que se houve um prejuízo, nós precisamos saber quem foi que causou. Se é inquérito, há ali também uma preocupação se houve crime, né? Sim. Então, nós temos várias áreas. A área criminal, inquérito. A inquérito é um processo administrativo com a finalidade de apurar um crime ou autoria. Não é isso? Isso. Então, já tem esse levante. Mas o inquérito também pode resultar em indenização civil, não pode? Sim. O inquérito não, um Isso. crime, né? Depois. Então, não é por aí, comandante? É por aí. Primeiro se apura o crime,
e as responsabilidades. E depois, se houver uma condenação, aí os prejudicados vão buscar os danos morais e os danos materiais. O aeroporto ficou fechado por esse período, muitos voos foram desviados e muitas pessoas Perde por compromisso, né? Às perderam vezes. compromisso, perderam negócios, contratos, perderam exames médicos, perderam às vezes até um velório, um enterro de um familiar de um ente querido. Então, primeiro se buscar área criminal, para depois buscar a reparação de danos. Então vamos lá. Controlador de tráfego aéreo foi um caso Mamona Assassina, né? Que eu não vou contar aqui. Foi em março de 1996. Nós estamos em março. No caso Mamona Assassina também foi interessante, porque quiseram buscar responsabilidade civil, indenização. Naquela época a estratégia foi incrível. Qual foi a estratégia? Primeiro eu aponto a responsabilidade penal. Você, Isso. advogado, da responsabilidade penal, uma vez transitado e julgado, a indenização, responsabilidade civil é automática, não é isso? Sim. Vai discutir apenas o valor. Valor. Então, no caso Mamonas Assassina, eles, tá, tiveram esse viés. Primeiro, eles vão pegar, na época, foi o controlador, pelo menos a estratégia de um dos advogados. O advogado, ele trabalhou com essa estratégia. Eu acho que é o controlador. Então, vamos pegá-lo na esfera penal, criminal. E é isso mesmo, tá, pessoal? Prenda-se o controlador, mas prenda-se o controlador, prendeu, responsabilidade civil. Tá? Só que essa estratégia não deu certo por vários motivos. No caso do controlador de tráfego aéreo, Mamonas Assassina, o Ministério Público pediu para arquivar o inquérito, tá? Então não progrediu para frente. Mas outro dia alguém me perguntava, Calazans, numa palestra, batendo um papo, você está com esse negócio de Mamonas Assassinas 1996, praticamente 30 anos, 28 anos agora. Você está com essa conversa de Legacy 2006, 3054 2007. Eu fui interpelado dessa maneira por um profissional do tráfego aéreo. Mas quando eu falo 96, que eu acompanhei esse caso, os nossos colegas controladores ficaram em maus lençóis. Os nossos amigos fizeram vaquinha para pagar os advogados. E as situações não são tão fáceis assim. Então, eu quero dizer o seguinte: quando eu cito esses casos mais longos, eu estou querendo dizer que não mudou nada. Os controladores continuam a ver avião, não, eles continuam a ver navio em termos de respaldo. E 96, né, 2006, 2007, e agora nós estamos aqui em 2024, exatamente nesse mês, tratando de um caso onde nós encontramos controladores desamparados. Concorda? Concordo. Novamente, vence o artigo 261 do Código Penal, né? Que fala sobre a modalidade culposa, que deixando o agente, no caso o controlador de voo, o dever objetivo de cuidado por imprudência, né, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz um resultado naturalístico indesejado, não previsto e nem querido, mas objetivamente previsível e excepcionalmente previsto e querido que podia a devida atenção ter evitado. Ele é um garantidor? Eu entendo que ele seja um garantidor. Sim, sim. Ele está ali para evitar acidentes. Sim. Ainda, às vezes, a pessoa não tem a noção da culpa e do dolo. Eu não quis acidente. Claro que você não quis. Ainda bem que você não quis, né? Mas o fato de você não ter buscado o acidente, conforme o doutor Lopes disse, há imprudência, negligência. Se você, com a sua conduta, querendo ou não querendo, deu causa ao resultado, você tem responsabilidade. Sim, isso mesmo. Agora, eu me lembrei de um outro exemplo aqui, muito interessante. Olha só, Lopes. Eu vi um controlador de tráfego aéreo também perante a Justiça Federal, no caso, a Delegacia Federal. O que aconteceu em um determinado aeroporto foi o seguinte. Uma aeronave cometeu uma infração de tráfego aéreo. Vou até explicar. Um helicóptero em uma determinada... Olha que coisa interessante. Um helicóptero em determinado aeroporto pousou abaixo dos mínimos.
Mas pousou, doutor, muito abaixo dos mínimos. Tá. Estava ali 200 pés. 200 pés é muito abaixo dos mínimos, né? Visibilidade restrita, muito restrita. Aí, né, alguém viu e denunciou. E o delegado daquela localidade, era um aeroporto da administração federal, o delegado indiciou o piloto. Porque entendeu o delegado, no artigo 261, que aquele piloto colocou o voo em risco. Bom, Sim. e cometeu uma infração horrível. Mas olha só que interessante. Então o delegado teve a intenção de indiciar o piloto, indiciou o piloto. Olha só, Lopes. Aí chamou o controlador de tráfego aéreo, para que o controlador de tráfego aéreo também explicasse. E ficou claro que o controlador não autorizou. Ainda bem. O controlador ficou claro pela transcrição das fitas, ficou claro, gravação de voz. Só que o delegado pediu o livro de ocorrência, LRO, e no livro de registro de ocorrência não estava registrado nothing, nada. E aí o controlador ficou em maus lençóis, porque o delegado perguntou: por que é que você não lançou, e por que o sistema, no caso, que ele não lançou e não houve apuração da infração? Olha só que coisa interessante. Não houve apuração. Então a pergunta é, quando você deixa de fazer uma coisa, como se chama mesmo? Me deu um branco agora, você deixa de fazer por ofício? Esqueci. Ó, me deu um branco agora. Quando você é um funcionário público, tem que fazer uma coisa, peculato não é que peculato, nada a ver com peculato. Nossa, que branco que me deu aqui agora. Como você, eu sou jurista, mas me deu um branco agora. Sim. Quando você deixa de fazer algo do ofício. Me deu um branco aqui e vai ficar gravado, que eu não vou apagar isso aqui. Isso mesmo. Lembro. Então, mas ele ia ser indiciado nisso, Tá. porque o sistema não apurou, tá? E o Sim. delegado perguntou: por que você não lançou? Esta omissão estava trazendo para ele uma responsabilidade, Sim. tá? O delegado entendeu que ele poderia ser enquadrado nesse artigo, né? Como que chama? Meu Deus, sabe que eu vou lembrar? Nós temos alguns minutos. Vamos ver se eu consigo lembrar. Qual é quando a pessoa deixa de fazer algo de ofício para beneficiar a si mesmo ou o trem. Meu Deus do céu, que branco que me deu. Eu fiz 59 anos ontem, eu acho que eu tô meio grog, né? Acho que eu não tô. Mas Vamos pesquisar. Vamos pesquisar aí que me deu um branco. Não podia dar. Eu, como professor de direito, não podia dar esse branco, não. Acho que eu tô ficando velho mesmo, né? Deixar de cumprir algo. Por isso que tem internet, né? A internet é boa por causa disso. Tá? Mas você está procurando aí? Nossa, me deu um branco aqui, me deu um branco. E aqui a neurociência explica, né? Quanto mais você tentar lembrar, pior vai ser. Vai ser pior. Tá? Então, antes que a gente ache aqui, você concorda com essa posição do delegado? Concordo. Né? O delegado ele abre um inquérito policial e ele vai investigar as responsabilidades, né? Depois do inquérito concluído, vai ser enviado ao Ministério Público, que vai denunciar ou não as partes. A fase do inquérito policial, ele é inquisitivo. Prevaricação. Prevaricação. Prevaricação, Isso. artigo 3. Rapaz, eu não podia esquecer isso. Por que eu esqueci essa palavra, né? Mas, tá? Prevaricação, artigo 319 do Código Penal brasileiro. Então, a pergunta, olha só, o controlador não lançou, houve, sem dúvidas, uma infração de tráfego aéreo que também era crime, entendeu assim o delegado. Então, ele queria indiciar todo mundo. Tá? E aí, na realidade, não sei porquê, eu conversei com o controlador, tá? Ficou em maus lençóis. Ele falou, Carlos, eu não sei, mas aí uma coisa é o seguinte, eu explicar uma coisa bem interessante. Vamos supor que eu esteja a 100 por hora em uma via pública de 60 por hora. Então, eu cometi uma infração de tráfego aéreo. Trânsito. Infração de tráfego aéreo, acho que eu estava voando baixo, né? Aí o guarda me para. Eu cometi uma infração,
Aí o guarda dá maior sabão e não me multa. O guarda não pode não multar. É um que nós chamamos de direito de bem indisponível. O guarda não pode não multar, ele é obrigado. Ele, uma vez se ficar caracterizado que eu cometi a infração, o guarda não tem essa liberdade, esse poder, esse direito de não me multar. Ele pode estar prevaricando. Ele é obrigado, é um bem indisponível. Ele me dá um sabão, apesar que eu vou gostar do sabão, hein, né? É a mesma coisa no tráfego aéreo. Se houve a infração, se houve uma infração, a autoridade aeronáutica não pode não apurar. O controlador de tráfego aéreo não pode não lançar, ele tem que lançar. Quem vai apurar? Hoje, quando é cometida uma infração de tráfego aéreo, o controlador de tráfego aéreo lança no livro, o livro vai para a DO, para a Divisão de Operações, e lá as outras autoridades vão, no caso de uma infração, pode levar para a junta. Tá? E a junta, né, JJE, que vai apurar lá a infração. E aí, no caso, a DO, os profissionais da DO, não pode não mandar para a junta, e a junta não pode não apurar, por questão de podendo prevaricar. Sim. Então, olha só que coisa muito interessante. Uma coisa que, aos olhos do controlador, é até mesmo simples, poderia ter resultado para ele um processo Sim. na esfera penal por prevaricação. Agora eu tenho que falar prevaricação, não posso esquecer essa palavra tão já que eu esqueci aqui. Né? Tá. E aí, o que eu achei interessante, que nesse caso, é que o controlador estava tão assim, perdido juridicamente, Sim. ele foi chamado, Calazans, e o que vai acontecer com você? Eu não sei aí. Né? E tem outra coisa, né? Vou usar um termo aqui não jurídico, né? Vou usar um termo não jurídico aqui para a gente, porque a gente está falando com muitas pessoas que não são jurídicas. Será que ele estava em conluio com o piloto? Será que ele estava em conivência com o piloto? Isso é a pergunta que se faz. É pergunta que se faz. A gente tem que ter muito cuidado, porque você não sabe quais são as consequências daquela atitude, daquela conduta. Você não sabe o que está por trás, o que aquele avião estava fazendo, o que aquele piloto está fazendo naquele local. Então, às vezes, tem outras condutas que o controlador não tem nada a ver com isso. Mas pelo fato de ele omitir, ele pode entrar na linha de desdobramento dos fatos. E aí, ele vai ficar com dificuldades. Sim. Verdade. Se você não tomar cuidado, juridicamente, a pessoa, o controlador, ou o piloto, ele pode ser enquadrado em qualquer artigo do Código Penal e sofrer uma ação penal, uma possível condenação. Nós tivemos outro caso antigo, o Casans está velho, hein? O caso de o Vargo 254, que foi em 1989, setembro também de 89. Setembro é um mês fácil não, hein, pai? O mês do cachorro louco é agosto, né? Agosto. É o mês do piloto louco até setembro, entendeu? E ali, no caso, os pilotos foram enquadrados no 121, no artigo 121 do Código Penal. Né? Mais alguma coisa sobre esse nosso caso aí? Você acha que acabou? Não. Vai acabar? Que eles estão ali como testemunha? Você acha que... Por enquanto, né, a autoria indeterminada, o inquérito, né, ele é sigiloso, só tem acesso às partes, o advogado. Tá sigiloso? Tá sigiloso. O inquérito, em princípio, é sigiloso. Então, só as partes dos advogados têm acesso. E a Justiça Federal prorrogou por mais 120 dias a conclusão do inquérito, né? E com base no último depoimento que a gente acompanhou, a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas do delegado, como funciona o sistema, a hierarquia Isso que operacional. eu queria fazer, essa aí. Então, tá o delegado, por acaso eu conheço o delegado, por acaso ele foi meu aluno, mas deixa quieto isso aí. Por acaso ele foi meu aluno no curso de Direito Aeronáutico. Mas vamos lá. Você acha que a tua posição como advogado, mas como controlador de tráfego aéreo, você foi ali como advogado, não como perito. Mas você acha que o teu conhecimento trouxe ali uma grande vantagem para elucidar, explicar para o delegado e talvez desbaratar ali? Você acha que... Sim. Eu não acho, eu tenho certeza. Estou perguntando para você, né? Sim. Fizemos reuniões com, né, as testemunhas
e orientamos juridicamente como se deve explicar, comportar o que falar e como, o que falar e como falar, são duas como coisas. falar para explicar detalhadamente como ocorreu todo o acionamento desse serviço. E aí conseguimos esclarecer e fazer por entendido a autoridade policial. Você falou no lá, Falei. Foi dada a oportunidade para você falar? Foi dada a oportunidade da gente explicar tudo. Na verdade, você funcionou como perito, né? Perito é aquele profissional. O que é o perito? O perito é o técnico, assim, de uma forma bem leiga, né? É o técnico que vai dar um respaldo pro profissional jurídico, né? Seja o juiz, promotor, no caso do delegado. Então, você não, nesse processo, não ouve a pessoa técnica do perito, mas por ser advogado e ter vivido aí 20 e poucos anos, inclusive trabalhou no local da ocorrência. Sim. Então, eu acho que você teve essa pegada foi interessante, não foi? Foi muito interessante. Aí a autoridade deve ter se sentido feliz com você. Sim. E analisando todo já o caderno investigativo, pedimos à autoridade que estavam faltando elementos. Isso é importante. O que pedir, não é isso? Você orientou que ele pedisse alguns documentos? Isso. Aí, sim. Aí eu fiz um pedido de quesitos, pedindo mais documentos, mais provas, provas audiovisuais, provas, gravações telefônicas. Foi num determinado órgão de controle, mas você indicou outros órgãos também? Sim, indicamos que outros às vezes órgãos. Ele nem sabe, né? Quais isso. são os órgãos? Você tem a torre, porque o pessoal pensa que controlador trabalha só na torre, mas você tem torre, tem o controle de aproximação, você tem o centro, né, o centro de controle, você tem às vezes, dependendo do caso, CGNA. Então, não estou falando que esses órgãos estivessem envolvidos, né? Mas uma explicação dessa você esclarece bem as coisas. E você acha que tinha documento ou coisa ali que faltando que poderia trazer ali uma elucidação bem clara ao delegado, no caso? Sim, faltavam gravações telefônicas entre a torre e a administração do aeroporto, a principal. Porque foi acionado um serviço. Isso. Quem acionou? O controlador. A gente trabalhava lá em Congonhas, né? Na época a gente trabalhava. Lembra quando a pista ficava molhada, alagada? Quem praticabilizava? Era a torre ou era a administração? Lembra que rolo que dava? Era. Um jogava para o outro jogava para o um e ninguém queria assumir, porque separar o aeroporto de Congonhas por pista alagada, mas acontecia muito isso. Acontecia. Então, não estou dizendo que essa ocorrência que ele fez foi em Congonhas, mas houve uma comunicação entre a torre de controle e a administração do aeroporto. E não tinha essa conversa nos autos. Não tinha nos autos. E isso era importante. Muito importante. Muito importante. É aí que está o controlador do tráfego aéreo. O que é preciso, né, para o deslinde, né, de um caso, e quem é que conhece? Você acha que um advogado, sem conhecer os trâmites, saberia orientar isso aí? Sem conhecer. Não. Ou ele poderia ter um perito ou um assessor. Sim. E quais órgãos envolvidos? Como explicar isso para o delegado? É interessante que o senhor fale com o APP, o controle de aproximação. É interessante que o senhor fale com a CC. Onde ocorreu, né? Dependendo de onde ocorreu, um determinado espaço aéreo é controlado por um determinado órgão. Então, olha que coisa interessante. Saber onde ocorreu, onde, né, a ocorrência, eu vou ser bem redundante aqui, onde a ocorrência ocorreu e saber quem era o responsável por aquele espaço aéreo. Isso é fácil? Não, não é fácil, né? Porque é uma investigação bem complexa, né? O tráfego aéreo, ele é dividido por setores e as pessoas que não são da área, que não são peritos, não conhecem as divisões e os setores e as responsabilidades de cada um, né? Voltando a Mamonas Assassina, eu estou falando Mamonas Assassina, olha só que coisa aqui. Aqui precisou, nesse inquérito, detectar onde ocorreu, eu vou ser bem repetitivo, onde ocorreu a ocorrência, tá? Estou sendo repetitivo. E para identificar o órgão. No Mamonas Assassina teve um caso interessante, porque a aeronave bateu no Morro da Cantareira, estava na jurisdição da Torre Guarulhos. Mas olha só que coisa doida. Estava na jurisdição da Torre Guarulhos, mas estava falando com
o APP São Paulo, que fica lá em Congonhas. Então, a aeronave, o Lima Serra Delta, o Learjet 25, chocou nas imediações de Guarulhos e não estava falando com Guarulhos. Pessoal, isso aqui dá um imbróglio para explicar isso aqui. Quem era responsável? Jurisdição é dizer o direito. Quem tinha que dizer o direito ali? Quem tinha que dizer as regras ali? Estava no espaço de quem? Da torre. Mas por que colidiu falando com o controle? Aí, olha só, 1996 nós tivemos esse problema e para mim, outro dia eu falei com um advogado, Mamona Assassina não chegou num desfecho jurídico porque faltou perito. Porque precisava explicar isto, que não é tão simples assim. E nós estamos agora em 2024, o doutor Lopes fazendo a mesma explicação. No caso Mamona Assassina, se tivesse tido esta explicação, eu tenho para mim que nós teríamos uma solução daquele caso jurídico. Eu tenho para mim, essa é a minha posição. Não sou dono da verdade, alguém pode discordar. Então, 96, e nós temos aqui em 2024, não mesmo ocorrência, mas a mesma concepção, não é isso? Sim, isso mesmo. Estamos aguardando a conclusão do inquérito policial, né? Espero que acabe por aí, né? Sim. Parabéns aos controladores que não progrida para um processo. A autoridade policial, ela não pode arquivar o inquérito. Ela vai concluir, vai encaminhar para o Fórum Federal, e o promotor de justiça, Ministério Público, que vai avaliar se vai arquivar ou se vai dar prosseguimento à ação penal. Vai denunciar. Isso. E aí começa o processo. E aí, se partir para esse ponto, aí vai a contratação dos profissionais. E aí, nós estamos aí caminhando. Vários casos eu trabalhei, tá? E um profissional neste tipo é barato? Não vamos falar que valor. É barato você contratar um profissional? Não. Só para vocês terem uma ideia, um advogado acompanhou, nada a ver com tráfego aéreo, tá? Nada a ver com tráfego aéreo, mas eu acompanhei o caso, eu pedi um advogado, veio um colega meu do Rio, tinha um BO aqui da empresa dele aqui em São Paulo, Calazans, por favor, vem um advogado aí para mim e corre para lá, achamos um advogado para acompanhar um depoimento na delegacia, uma tarde. Ficou ali 2 horas, cobrou R$10 mil. Sim. Rapaz, desse jeito eu quero ser advogado. Bom. Também. Quem sabe? Mas eu quero dizer o seguinte, no caso Mamona Assassina, os controladores fizeram vaquinha. Eu conheço outro caso que nós fizemos ali uma ação meio benevolente, beneficente, porque o controlador não tinha. Eu não vou falar aqui em valores, mas eu vou asseverar aqui, ele pode discordar. Hoje, o controlador de tráfego aéreo não ganha o suficiente para bancar um advogado. Estou certo ou estou errado? Se estiver errado, pode discordar, que você não é obrigado a concordar, não. Tá certo, isso mesmo. O preço de um advogado, uma vez que eu vi, eu não vou falar em valores, mas superava ali R$100 mil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o controlador de tráfego aéreo, ele não tem condições financeiras se tornar um processo, que o processo pode levar anos. Sim. Deslocamento de advogado para hotel, de avião e o próprio serviço. Isso se falar em um profissional altamente qualificado. Tá? Então, tem ali um controlador radar, com 30 anos de serviço. Tá? Não tem preço isso aí. Não tem preço. Quando eu procurei alguns advogados na época de alguns acidentes aí, ajudando os controladores, nenhum deles teve condições de bancar o advogado. Nenhum deles teve condições. Tá? E um deles, nós conseguimos advogados, uma equipe, fizemos serviço de graça, ele estava quase sendo condenado e nós conseguimos absolver. Mas naquele caso lá, só para vocês terem uma ideia, um advogado com a equipe dele cobrou, segundo ele, estava fazendo serviço de bonzinho. Ele falou, estou sendo pai para você, quer dizer, ele cobrou R$250 mil no processo. Eu estou falando sério, no processo. Sim. Eu vi um parecer, não vou dar o nome aqui, mas se vocês quiserem, faz contato comigo. Um parecer envolvendo um acidente aeronáutico. Isso eu tenho o nome, vocês podem fazer contato comigo, depois eu dou o nome para você. Inclusive, eu tenho esse parecer. Esse parecer eu falo para você depois. O parecer de um renomado acidente aéreo, um jurista cobrou R$1 milhão. Porque o valor da causa é de milhões, era
aeronave enorme que caiu, que chocou. No Hum. Brasil, isso aí. R$ 1 milhão um parecer. Claro que não foi o controlador. Quem pagou foi os pilotos. É um parecer em favor dos pilotos contra os controladores. Esse parecer custou R$ 1 milhão. Bom, pessoal, nós temos muita coisa. Nós estamos caminhando aqui para o final, tá? Então, fica aí. Assistência jurídica, uma mensalidade irrisória, onde o escritório vai atender todo o local do país, além dos vários cursos que você tiver. Se você entrar, não vou falar de preço aqui, mas você sabe o preço, é irrisório. Sim. Não dá É. para comparar. Hum. Entendeu? Mas esse escritório banca qualquer responsabilidade jurídica em qualquer local do país. Entra lá e conheça. Para mais informações, tá? Nós temos o nosso e-mail, tá? Esse aqui, nós temos uma parceria, nós temos esse... Então, vocês podem entrar. Se você quiser deixar teu contato, quer deixar teu contato ou quer que eu deixe na descrição do vídeo? Pode deixar na descrição. Se quiser do vídeo. falar aí, fica à vontade. Não. Tá? Então, eu vou Tá. deixar os contatos na descrição do vídeo. Mas esse aqui é o nosso contato, tanto do e-mail quanto do nosso telefone, que é também Zap, e o nosso próprio site, você tem lá também a descrição da assistência lá. Tá bom? Esse site, lembrando que nós damos muitos cursos, muitos vídeos, muitos deles grátis, e esses cursos, esses vídeos, têm a finalidade de evitar, que eu chamo de direito preventivo. Eu prefiro que o piloto, o controlador, evite entrar no acidente. Depois que ele entrar, o problema é outro. Então, os vídeos, o nosso curso, que eu chamo de direito preventivo, ele não entra nessas situações. Lê para nós aí, Lopão. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. IPK impecável. Ô, Lopão, para mim foi um grande prazer tê-lo a bordo. Espero te encontrar aqui num outro momento, não para contar BO, mas para te contar coisas interessantes que nós produzimos em favor dos controladores de tráfego aéreo. Agradeço aqui o SampaCast, nós estamos aqui no SampaCast, Teia Heliópolis, PC e equipe aí, muito obrigado pelo apoio. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.